Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos iniciar o assunto cabeamento estruturado. Muito bem, entende-se por rede estruturada aquela que é projetada de modo a prover uma infraestrutura que permita a evolução e flexibilidade para serviços de telecomunicações, seja voz, dados ou imagens. Considerando-se a quantidade e a complexidade desses sistemas, é imprescindível a implementação de um sistema que satisfaça as necessidades iniciais e futuras de telecomunicações e que garanta a possibilidade de reconfiguração ou mudanças imediatas, sem a necessidade de obras civis adicionais. Bom, então, pessoal, olha só. Na hora que você está projetando, mapeando uma rede em sua implementação física, é importante que você já desenvolva a estruturação da sua rede de forma estruturada. E o que seria uma rede estruturada? A rede estruturada é aquela onde a sua topologia permite uma expansão futura fácil, prática e com o mínimo de ajustes possível, mas vai muito além disso. A rede estruturada também é uma rede que permite a conjunção de vários tipos de aplicações em um único meio físico. Então, um ponto de rede estruturado deve ser capaz de prover para mim tanto a conectividade com dados ou uma conectividade telefônica, caso seja preciso, de forma que em um futuro ou até mesmo de um dia para o outro, a rede estruturada vai permitir que eu, através de um jumper simples e prático, transforme uma tomada de dados em uma tomada telefônica e vice-versa. Então, essa é a ideia geral de uma rede estruturada. É uma rede que permite o uso de várias aplicações e, além disso, também permite uma expansão futura sem que seja necessário para isso eu fazer obra, ou seja, adicionar equipamentos, enfim, até a adição de equipamentos na rede estruturada, ela deve se dar de forma prévia, né? Ou melhor, a adição de equipamentos em redes estruturadas, ela já deve estar alocada dentro do contexto do meu projeto, identificando que no futuro a minha rede possa vir a crescer. Então, todas as características que estão relacionadas à preocupação futura com a expansão da minha rede, essas características classificam a minha rede como uma rede estruturada. Então, pessoal, nessa figura nós vamos analisar, ainda que de uma forma superficial, porque em uma aula posterior nós ainda vamos entrar no assunto de rede estruturada, hoje é apenas uma introdução. Então nós temos aqui uma figura que denota de forma bem tranquila o que seria uma estrutura estruturada, ou melhor, uma rede estruturada, né? Então você tem aqui na área de trabalho, onde ficam as pessoas trabalhando, duas tomadas, e uma tomada está plugada no host, né? Ou seja, é uma tomada de dados, e uma outra tomada está plugada aqui no telefone. Repare que o patch panel é um só, e os dois cabos horizontais eles são plugados no patch panel. A gente vai ver ainda a definição sobre cabo horizontal, enfim. Isso tudo vai ser analisado depois. E aí, você tem um patch de telefonia que vai para a central telefônica da empresa e você tem o switch. Tá? Então, o que você pode fazer? Você pode pegar esse patch e jampear uma parte que é a parte de dados, que no caso aqui seria essa tomada do servidor local e a tomada do cliente, e uma outra tomada você faria o jumper para o patch de telefonia. Então, você repara que existe no cabeamento estruturado uma flexibilidade aonde se eu quiser pegar essa tomada de dados e transformar em telefonia e vice-versa, eu consigo fazer. Por quê? Porque eu tenho aqui na outra extremidade um patch, onde eu posso estabelecer esse jumper aqui entre a telefonia e a rede de dados. Então, essa é uma imagem simples, mas que mostra de forma muito eficaz o que seria um cabeamento estruturado. A gente ainda vai voltar a falar sobre ela, mas por enquanto é só para ter uma noção, né? E aí, quando nós estamos trabalhando com a rede estruturada, é importante analisar que existem várias normas. Cada país tem uma determinada norma específica que vai designar uma série de regras
que devem ser utilizadas ou podem ser aplicadas quando se está trabalhando com cabeamento estruturado, seja ele de dados, telefonia ou até mesmo rede elétrica. Então, aqui no Brasil, nós temos a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. E aí, qual é a função da ABNT? A função da ABNT é exatamente definir normativas e diretivas que podem ou não ser seguidas pela sua empresa na hora de você montar a sua rede estruturada. Uma coisa que tem que ser salientada é o seguinte: nós não estamos obrigados, né, a seguir as normas da ABNT. Elas são normas orientadoras, ou seja, são normas de orientação e não de imposição. É importante saber que essas normas existem, até porque, dependendo de qual seja a sua rede, existe uma exigência com relação à norma, né? Por exemplo, existem alguns fabricantes de cabeamento que eles só vão dar a garantia devida ao seu cabeamento se a rede tiver sido montada com base na normativa lá que o fabricante estipula. Então, por exemplo, você contrata um determinado fabricante e compra o material de rede desse fabricante, e aí a exigência que esse fabricante tem de fazer valer a garantia é se você seguir determinada norma na hora de montar a sua rede. Então, quando você vai exigir a garantia e o fabricante envia alguém para poder analisar a sua rede, e se essa pessoa constatar que determinada normativa não foi exigida, ou seja, as normas que foram definidas não foram aplicadas e respeitadas da sua rede, automaticamente você perde a garantia do seu cabeamento, dos equipamentos. Então, é importante também saber isso. Em contrapartida, existem empresas que não seguem as normativas da ABNT, até mesmo no Brasil, como, por exemplo, existe a normativa da TIA-EIA, né? Que é uma normativa internacional, mas que também é muito utilizada aqui no Brasil e em vários outros países também. Para que uma LAN seja eficaz e atenda às necessidades dos usuários, ela deve ser implementada de acordo com uma série sistemática de etapas planejadas. Devemos coletar informações sobre a organização, como, por exemplo, o histórico e o status atual da organização, o crescimento projetado da rede. É importante salientar que, em média, o ideal é colocar pelo menos 30% de espaço para expansão na infraestrutura da sua rede, as diretivas operacionais e procedimentos administrativos, os sistemas e os procedimentos do escritório, pontos de vista de pessoas que estão usando a LAN. E a segunda etapa é fazer uma análise e uma avaliação detalhada dos requisitos atuais e projetados das pessoas que vão usar a rede. A terceira etapa é identificar os recursos e a limitação da organização. Ou seja, a questão financeira da organização é importante para definir qual tipo de equipamento deve ser utilizado. Como os recursos estão vinculados e compartilhados, quantas pessoas vão utilizar a sua rede e quais os níveis de habilidade dos usuários da rede. Tudo isso envolve o planejamento lá da sua rede estruturada. E faz parte da documentação de rede estabelecer um diário de engenharia, né? Ter bem documentada e definida a topologia lógica e topologia física. Nós falamos já sobre a diferença entre topologia lógica e topologia física em algumas aulas anteriores, né? O diagrama do cabeamento também é algo fundamental. As matrizes de soluções de problemas, caso eles venham a acontecer. Existem inúmeras empresas que têm também páginas wiki que possuem a documentação de soluções dos problemas mais frequentes. Trabalhar com rotuladoras, nós vamos mostrar a rotuladora também na prática, para poder identificar as tomadas. Os lances de cabos devem ser rotulados também. O resumo das tomadas e lances de cabo e o resumo dos dispositivos, endereços MAC e endereço IP, tudo isso tem que ser mapeado. Então, pessoal, essa aula de hoje ela tem apenas uma característica introdutória no assunto de estruturação da rede. É claro que nós ainda vamos falar mais sobre isso no futuro e nós ficamos por aqui. Até a próxima aula.